Beleza, agora a gente vai falar sobre as aplicações da estequiometria relacionadas com a dinâmica das soluções. Então, vamos partir, hashtag soluções. Ao estudar sobre as soluções, um primeiro tópico importante é sobre a diluição das soluções. Diluir, em suma, é enfraquecer a concentração e nada mais do que isso. Inclusive, vou abrir aqui um simulador com vocês para mostrar a dinâmica da diluição. Então, temos aqui um becker, né, com as concentrações de diferentes sais. Bora escolher o cloreto de cobalto. Aqui estão então nossas quantidades em número de mols dos sais e aqui o volume de sais. Essencialmente dá para a gente notar que há uma relação direta entre grau de tonacidade da solução, né, o quanto a solução ela é opaca, é colorida com as relações de concentração. E a lógica é muito simples. Quanto mais escura a solução, quer dizer que mais concentrada, portanto, ela é. Observem que se eu diminuo o volume dessa minha solução, a concentração aqui no canto direito automaticamente aumenta. Inclusive, se eu aumento ainda a quantidade de moléculas, número de mols, olha só, a coloração como vai ficando cada vez mais escura. Existe ainda a possibilidade da gente extrapolar o limite de saturação, que é isso que está sendo abordado aqui. Ó. Essencialmente, quanto maior o volume, ó, mais solubilizada a solução tende a ser. Entretanto, se eu adiciono muitos sais para um pequeno volume, atinge-se o limite de solubilidade para aquele sal, que para esse caso aqui, por exemplo, para esse sal que é o cromato de potássio, o limite de solubilidade está aqui na concentração de 3,35 mols por litro. A partir desse ponto, ó, já surgem os precipitados, ou também chamados corpos de fundo. Vocês que são alunos de IE, evidentemente têm acesso a todas essas simulações aí para continuar brincando e isso complementar os seus estudos. Tá? No seu portal de aluno, vocês podem continuar estudando sobre essa dinâmica de soluções aí. Então tá, voltando para o nosso quadro. Diluir, então, é enfraquecer a concentração pela adição de solvente. Então, a diluição vai ser a adição do solvente com o objetivo de enfraquecer a concentração. Adição de solvente. As equações de diluição, sendo bem objetivos, bem direto com vocês, a diluição ela obedece a uma expressão muito simples e que as aplicações também são bem claras. É uma parte simples da estequiometria. Eu reconheço com vocês que estequiometria não é tudo simples, principalmente o texto base que traz informações disfarçadas. A gente tem que ter muita atenção na hora da prova em relação a isso. Então, na medida do possível também, é bom separar um tempinho a mais para as questões de estequiometria. Lembrando que, em geral, elas têm o nível, né, de dificuldade dessas questões é em torno de nível médio a difícil, então pela teoria de resposta ao item você ganha certa margem, né, para errar um pouco mais nesse tipo de questão. A equação de diluição é simples, é C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2, em que aqui temos as condições iniciais, né? Aqui é a concentração inicial e o volume inicial, e aqui as concentrações finais. Temos a concentração final e o volume final sendo aplicado. Diluir e adicionar então solvente para enfraquecer. Vou aqui fazer com vocês um exemplo de aplicação desse conceito, como ele pode vir a ser cobrado de vocês. Então, como exemplo, vamos supor que eu tenha determinado recipiente. Nesse meu determinado recipiente, que tem concentração de glicose, temos aqui dentro glicose, a concentração de 10 gramas por litro. Esse volume inicial aqui do meu recipiente era o volume de 500 ml. Esse meu recipiente então tinha um volume inicial V de 500 ml. Após um certo período, após a adição de mais 500 ml, de outros 500, a gente precisa determinar qual a concentração final dessa mistura. Qual então vai ser a concentração final desse nosso sistema? Qual a concentração final? Vamos lá. Final.
Simples assim, aplicando a equação. Se por acaso vocês preferirem usar a regra de 3 para essa gama aqui de estudo, recomenda-se atenção porque é uma regra de 3 direta. Vou mostrar para vocês nos dois formatos. Eu tenho a concentração de 10 gramas por litro no volume de 500 ml inicialmente. Eu quero saber qual concentração eu terei, X, para meu volume final. Meu volume final é a soma dos dois volumes iniciais. É a soma de 500 aqui, mais 500. Esse então é o meu volume final, que vai ser de 1 litro, 1000 ml. O que seria então, prof? Uma regra de 3 direta. A regra de 3 direta a gente faz, em vez de fazer a multiplicação cruzada, como estamos habituados, a multiplicação segue assim, ó. Na regra de 3 direta, então, 10 gramas por litro vezes 500 ml, isso aqui vai dar 5.000, dividido, vai dar 1000x aqui, né? Isolando o x, vai dar 5.000 dividido por 1.000. 5.000 dividido por 1.000. Achamos o valor de x e vai ser 5 gramas por litro. A gente observa que como eu apenas dobrei o volume, na verdade, o que foi realizado é que eu dobrei o volume de solução, né? E ao dobrar o volume, a concentração reduz pela metade. Sim, essa proporcionalidade se mantém em todas as ocasiões que vocês pensarem ser possível, tá? Lembra sempre dessa lógica. Aqui, então, por regrinha de 3, lembrando que é uma regra de 3 direta. Quando eu vou saber, professor, que se eu preciso usar a regra de 3 direta ou a regra de 3 normal? Regra de 3 direta acontece todas as vezes que a gente tem uma grandeza que uma cresce e a outra decresce. Essa regra de 3 direta acontece toda vez que existe uma desproporcionalidade, toda vez que é inversamente proporcional. É assim que se aplica, então, esse conceito da regra de 3 direta, quando é inversamente proporcional os fenômenos, tá? Outra situação muito comum na área da química de usar uma regra de 3 assim, desse aspecto, é quando a gente tem, por exemplo, cálculos de densidade. Quanto maior a densidade, menor é o volume. Se aplica também as noções de gases, lá de pressões. Quanto maior a pressão, menor é o volume. Se for resolver esses cálculos usando a regra de 3, lembra de fazer uma regra de 3 nesse sentido, uma regra de 3 inversamente proporcional. Eu chamo de regra de 3 direta. A gente pode fazer por equação também. Assim, ó, C1V1 é igual a C2V2. Substituindo, C1 é 10 gramas por litro, V1 era 500 ml, né? 500 ml. Concentração 2 vou determinar, e V2 é 1000 ml. Pronto, acho que concentração 2, 5 gramas por litro também. Mesmo resultado, resolvendo os dois formatos possíveis. Então, diluição é essencialmente isso. Outra grande área importante de nosso estudo é sobre a mistura de soluções. O que é misturar soluções? A mistura de soluções é quando eu tenho já soluções prontas e essa mistura de soluções prontas resulta numa outra solução, né? Então vamos aos tipos de misturas de soluções. Mistura de soluções inicialmente sem reação, tá? Essas misturas de soluções sem reação. As misturas de soluções sem reação ainda podem ser de dois tipos. Mistura de solução sem reação pode ser com o mesmo soluto ou com soluto, ou seja, sal ou algo que está dissolvido, né, ou agente dissolvido com solutos diferentes. Então pode ser com o mesmo soluto ou com solutos diferentes. Vamos começar a ver das misturas de soluções sem reação com o mesmo solutos, né, nesse nossa primeira parte, com solutos diferentes aqui. Ok? Vamos começar a ver isso aí e eu vou dividir esse vídeo só para não ficar muito longo. Vamos ver isso aqui separadamente. Vou dar uma pausazinha e você já vai continuar esse estudo com a sua próxima parte desse módulo.